Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do livro Jesus Cristo, o Defensor dos Direitos Humanos. E para isso convidamos o autor da obra, claro, o escritor, professor universitário, tabelião, filósofo, Cristiano Sardinha, que inclusive comparece ao Direito no Ar pela terceira vez. O homem está lançando uma espécie de um livro por ano. E o interessante é que cada livro com temas completamente diferentes. Às vezes temas puramente jurídicos, às vezes ficção. E agora um livro que envolve também o aspecto religioso. Enfim, uma inteligência privilegiada capaz de escrever tantos livros com tanta velocidade e com conteúdos tão díspares e tão ricos ao mesmo tempo. Doutor Cristiano, querido amigo, prazer tê-lo conosco aqui pela terceira vez no Direito no Ar, e vamos pular aquela parte da sua carreira, da sua história de vida, porque já é conhecida dos nossos teleouvintes. Vamos começar a tratar direto do tema. E a primeira pergunta é: por que o senhor resolveu escrever agora um livro fazendo essa comparação, que eu achei muito interessante, de uma figura religiosa extremamente conhecida e importante com algo muito próximo da gente, para quem é do direito, né? que é a questão dos direitos humanos, e fazendo essa ligação entre essa figura religiosa importante e os direitos humanos. Bem, boa noite, professor Heraldo. Eu agradeço estar aqui mais uma vez participando desse programa, é uma grande honra. Já me sinto da casa, não é a primeira vez que estou por aqui, é sempre uma satisfação imensurável. Bem, esse livro, ele nasceu por conta de pesquisas que realizei na pós-graduação, pesquisas relacionadas principalmente ao princípio da fraternidade, ao princípio da solidariedade, princípio que muitas vezes acaba sendo considerado um princípio esquecido. Ele não é tão, vamos assim dizer, ele não é tão estudado como, por exemplo, a liberdade e a igualdade. E o princípio da fraternidade me chamou muito a atenção, e ao estudar esse princípio, me embasando em obras do ex-ministro Aires Brito, do STF, enfim, de doutrinadores famosos, me chamou a atenção a influência que o cristianismo teve nesse princípio especificamente, né? O princípio da fraternidade, o princípio da solidariedade. Pois bem, e me aprofundando no estudo dos direitos humanos, há algumas vertentes que dizem que tem uma visão dos direitos humanos como se os direitos humanos fossem fruto apenas de uma época moderna, da modernidade. Leva em consideração ali a partir da Revolução Francesa. Algumas pessoas, inclusive há manuais que quando tratam do histórico dos direitos humanos, da história dos direitos humanos, começam ali, sempre mencionam os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, né, que nortearam a Revolução Francesa, mencionam a Revolução Norte-Americana e começam a partir desse momento. No entanto, há alguns estudos mais aprofundados que apontam que, na verdade, que os direitos humanos surgiram aí desde das sociedades primitivas, né, das primeiras sociedades. Se nós levarmos para uma perspectiva, para uma ideia do direito humano como direito natural. O que seria o direito natural aqui para que o público possa nos entender? Tentando aqui simplificar. Direito natural, essa teoria do direito natural, o justnaturalismo, traz a ideia de que os direitos
são fundamentados na própria natureza ou na ideia de Deus, por uma perspectiva da teologia. Por outro lado, a teoria do positivismo ou do positivismo diz que os direitos são devidos por causa da existência de normas. Normas, por exemplo, que estabelecem que temos o direito à vida. E eu adoto e filio a perspectiva do direito natural. Determinados direitos, como, por exemplo, a vida e a liberdade, gosto de enfatizar esses direitos, me parece que eles têm um fundamento natural. Então, eles já acompanham aí as sociedades humanas há milênios, né? Porque é algo natural. O reconhecimento deles é outro ponto. Claro que isso veio posteriormente. Mas se nós formos ver, professor Aldo, mesmo no Código de Hammurabi, ali na lei de Talião, que era aplicada a lei do olho por olho, dente por dente, há a passagem, né, a menção a alguns pontos de, por exemplo, de se buscar o bem-estar da população, de buscar levar a justiça social aos que forem menos privilegiados. Claro que a noção de direitos humanos que havia nessa época, que houve na Grécia, por exemplo, em Roma, na Idade Média, é muito diferente da ideia dos direitos humanos que temos nos dias atuais, nos dias contemporâneos. Assim como eu tenho plena convicção de que daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, vamos achar bárbaros também, né, professor Aldo? Provavelmente. Provavelmente vamos achar bárbaros, porque é natural que esse reconhecimento, que a sociedade mude, que o direito mude. Tá? Pelo menos o reconhecimento do direito. Mas penso que existem alguns direitos que são naturais, como, por exemplo, a vida, como já mencionei, e a liberdade. Alguns doutrinadores apontam outros direitos, mas é algo discutível. Enfim, ao estudar esse histórico, eu me deparei com a grande influência das religiões, principalmente do cristianismo para o mundo ocidental, na contribuição do desenvolvimento e do reconhecimento dos direitos humanos. Então, eu resolvi fazer um estudo mais aprofundado da contribuição de Jesus de Nazaré para os direitos humanos. E, já até adiantando, professor, se o senhor me permite, já pegando o embalo da pergunta que o senhor fez, eu já adianto que eu tinha uma ideia antes das pesquisas, e após as pesquisas que eu realizei, eu fiquei ainda muito mais fascinado pela figura de Jesus, pela figura histórica de Jesus, algo aqui que vale ser ressaltado, que a figura histórica de Jesus é algo absolutamente reconhecido por todos os historiadores sérios, sejam eles religiosos ou não, ateus, inclusive, até porque isso foi reconhecido por exemplo, por Flávio Josefo, que não era cristão, por historiadores estudiosos antigos que nem seguiam o cristianismo. Então, a figura de Jesus, algo que vale ser ressaltado, é uma figura, e aqui estou falando de uma perspectiva histórica, reconhecida do ponto de vista histórico, e que foi extremamente revolucionário para a sua época. No que tange ao princípio da igualdade, à liberdade, ao tipo de relação que ele tinha, por exemplo, com as mulheres, considerando a sociedade da época. Isso foi algo que me chamou muito a atenção, professor Aldo. Era uma sociedade, já, vamos imaginar, há 2000 anos atrás, a sociedade atual ainda continua sendo machista. Agora, imagine 2000 anos atrás, ali na região da Palestina, que era dominada pelo Império Romano, o tipo de machismo que havia, uma sociedade patriarcal, e veio Jesus com um comportamento absolutamente revolucionário, sentava-se com as mulheres, conversava com elas, os tratava com
humanidade, com igualdade, dignidade. Inclusive, encontrei uma passagem que está na Bíblia, que é a Bíblia que faço referência como documento histórico, algo que vale ser ressaltado. Os evangelhos, os 4 evangelhos e as cartas de Paulo são documentos históricos. Tá? E encontramos ali uma passagem, inclusive, de uma mulher, se não me engano, se chamava Juna, que fazia difusão do cristianismo, tá? Que era agia como um apóstolo de Jesus. Então, isso foi, além do que da passagem clássica, da relação de amizade que ele teve, de respeito que ele teve com Maria Madalena. Houve também aquele momento em que a mulher seria apedrejada. Enfim, tudo isso me chamou muito a atenção, professor. Mas lhe devolvo a palavra porque a empolgação com o tema, o senhor até me perdoe, me faz, às vezes, falar demais, mas eu aguardo a sua próxima pergunta. Mas eu acho ótimo isso, doutor Cristiano, porque só dessa sua resposta já me surgiu aqui um monte de colocações que eu gostaria de fazer e de lhe ouvir a respeito. Bom, iniciando pelo seguinte, eu tive o privilégio, doutor Cristiano, de conviver na academia, lá em Aracaju, Sergipe, o curto período que eu morei lá e lecionei na Universidade Tiradentes, com o hoje ministro Aires Brito. Na época, ele era procurador de justiça lá no Ministério Público de Sergipe e ministrava aulas também na Universidade Tiradentes. Então, ali naquele convívio da sala dos professores, a gente tinha verdadeiros saraus com ele, declamando poemas, falando da paixão dele pelo direito, aquele brilho intelectual que o senhor conhece, que ficou marcante para todo o país depois que ele se tornou ministro do Supremo e os julgamentos eram transmitidos pela TV Justiça. Foi um dos privilégios da minha vida. Bom, vamos embora falar sobre essa questão, que eu acho importante a gente voltar nela. Temos muito mais a explorar, mas eu quero voltar nessa questão. Direito natural e direito positivo. Eu entendo também, me filio à corrente daqueles como o senhor, que acham que é muito mais válido a gente imaginar no direito natural do que na necessidade do direito positivo. Tanto que algumas culturas preferem o direito consuetudinário, o costume, onde nem precisa escrever nada, e grandes países, assim como a Inglaterra, por exemplo. E eu acho isso tão simples, doutor Cristiano, porque eu acho que a noção de certo e de errado, ela já vem intrinsecamente no ser humano, desde as crianças, né? As crianças, nossos filhos, eles indicam para a gente, pelo comportamento dele, pela mudança de padrão de comportamento, que eles sabem que estão fazendo alguma coisa errada. Então, o ser humano ele já tem intrinsecamente essa noção. Tanto é verdade, historicamente, que o grande jurisconsulto romano, Ulpiano, ele chegou, né, a catalogar esses comportamentos que seriam considerados certos à época, né? E eu lembro que um dos trechos que ele compila diz que ser honesto é dar a cada um o que é seu, e que isso seria um comportamento natural do ser humano. Mas eu queria que o senhor, que é estudioso do assunto, que é filósofo, falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é muito importante para a nossa audiência. Isso professor Aldo, que você está falando é interessantíssimo. Isso me recorda, inclusive, a regra de ouro kantiana do filósofo Kant, que Jesus também já havia mencionado, de fazer ao outro, de tratar o outro da maneira que você deseja ser tratado. Kant trazia a seguinte máxima, né? Haja de tal maneira que o seu comportamento possa ser praticado por todos os demais e isso não vai gerar prejuízo à sociedade. Porque a partir do momento que o indivíduo age de uma forma, tem um determinado comportamento, e esse comportamento for praticado pelos demais, se nessa hipótese, se nesse caso, isso for gerar prejuízo a outrem, for gerar um caos social, obviamente que esse comportamento é inadequado.
E isso, inclusive, tem muito a ver com o direito natural. Por isso, inclusive, professor Aldo, que veio, na verdade, as teorias são assim, né? Vem uma tese, depois vem uma antitese para vir a síntese. Então, vinha o justnaturalismo, tem o justnaturalismo, o justpositivismo, que, na verdade, não são teorias tão contraditórias, elas podem conviver. O justpositivismo pode ser o reconhecimento do direito natural. Só o justpositivismo estrito que não haveria como compatibilizar, né, se for levada ao máximo essa ideia. Mas, por conta disso, veio aí o neopositivismo, né, que seria o reconhecimento que diz o seguinte: olha, o direito é norma, tudo bem, o direito é norma, mas ele bebe nas fontes históricas, ele bebe na fonte da filosofia, ele precisa da ética, ele precisa da moral. Porque isso foi um grande problema, professor Aldo. Acabamos voltando a esse tema que, salvo engano, falamos, inclusive, nas nossas conversas passadas, mas a Segunda Guerra Mundial foi realmente um momento marcante para a humanidade, para o desenvolvimento do direito. Infelizmente, o direito acabou sendo reconhecido diante de tantas mazelas, diante de tanta mortandade, destruição. Quando houve o julgamento de Nuremberg, para se verificar a responsabilidade dos nazistas, como o senhor bem sabe, inclusive há filmes famosos que tratam sobre essa questão do julgamento de Nuremberg, os nazistas alegaram que eles simplesmente seguiam as normas do seu país e ordens, que realmente a legislação alemã foi alterada e muito do que eles praticaram estaria cobertado ali pela lei. Então, por essa perspectiva, por essa ideia, eles não teriam cometido crime algum, se formos levar em consideração o justpositivismo estrito, que diz que o direito é norma, é lei, ponto final e acabou. Então, diante dessa situação, a própria doutrina acabou se desenvolvendo e viu que não havia sentido aquilo, em dizer-se que o direito é simplesmente norma e ponto final. E essa máxima de Kant, que há na Bíblia já, Jesus já falava sobre isso, tem essa passagem nos evangelhos, em que ele menciona, olha, trate os outros como você deseja ser tratado. E ele ainda ia além, porque até aí, professor Aldo, eu diria que homens comuns como eu e o senhor conseguimos compreender, a grande maioria das pessoas conseguem compreender a lógica disso. Só que o que era realmente revolucionário, que é algo difícil, vamos ser honestos, para nós compreendermos, é quando perguntam a Jesus: e o que fazer com os inimigos? Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, isso, imagine, nós estamos em 2024. Dizer isso para nós, honestamente, enquanto escrevi e pesquisava, eu tentava me fazer essas perguntas de maneira honesta. O que eu pensaria se eu estivesse naquela época e me aparecesse uma pessoa como Jesus me falando aquilo? Que a regra é do olho por olho, dente por dente, não admitir que um inimigo pisasse em mim, enfim, era uma questão até cultural da época. E, de repente, viu uma pessoa e diz: olha, não é assim, é o contrário disso. Ame o seu próximo e, além disso, ame até os que lhe fazem mal. Perdoe os que lhe perseguem. Então, isso é algo revolucionário, foi revolucionário há 2000 anos atrás e continua sendo nos dias contemporâneos. Não por acaso, Nietzsche, na obra dele, O Anticristo, que eu, inclusive, fiz também análise dessa obra, nesse livro Jesus Cristo, Defensor dos Direitos Humanos, eu analisei o erro de Nietzsche ao criticar a ética cristã, porque Nietzsche disse que a ética cristã não teria importância nenhuma, seria a ética dos fracos,
não teria sentido, ele buscava ali o super-homem, etc. E eu falo, né, eu trato nessa obra o porquê da importância do cristianismo, da ética cristã, tá? Isso independente de qualquer questão religiosa, mas a ética cristã que fazendo uma análise não apenas para cristãos, mas para toda e qualquer pessoa, e inclusive essa ética cristã tem muito em comum com grande parte das religiões, porque as religiões, em suma, elas buscam a fraternidade, o bem viver, o amor ao próximo, de maneira geral. De maneira geral, é isso, claro, tirando as diferenças culturais, etc, etc. Mas isso foi algo que realmente me chamou muita atenção, como a ética cristã ela é importante até para a convivência em sociedade, porque, professor Aldo, se continuar, eu acredito, isso não é ser pessimista, isso é ser realista, se continuarmos no caminho que estamos, tá, nessa lógica puramente individualista, nessas muitas guerras mundiais, que isso é algo atual, infelizmente, nessas muitas guerras mundiais que estão aí por todo o planeta, a espécie humana e não vai demorar muito, isso não é ser pessimista, é realismo, é a realidade. Ela vai acabar se autodestruindo. Isso aí temos esse filme agora que demonstrou, que tratou sobre a criação da bomba atômica, Albert Einstein já mencionava isso, enfim, temos potencial hoje para destruir o planeta milhares de vezes. Então, a ética cristã, eu acredito que ela se torna ainda mais importante nos dias contemporâneos, está mais importante do que nunca, que ela seja, não digo nem alcançada, mas pelo menos buscada. Porque, voltando aqui a Nietzsche, só para finalizar a ponderação, Nietzsche tem uma frase que é muito forte, que diz o seguinte: o único e verdadeiro cristão morreu na cruz, fazendo referência a Jesus de Nazaré, a Jesus Cristo. Segundo ele disse, somente esse foi o verdadeiro cristão. Todos os outros não seguiram ao cristianismo. Uma crítica muito forte, palavras muito duras, mas trago aqui a reflexão para pensarmos sobre o tema. Maravilha, estamos conversando com o escritor Dr. Cristiano Sardinha, que está falando sobre a sua mais recente obra, o livro Jesus Cristo, o Defensor dos Direitos Humanos. Bom, vou voltar lá na sua primeira resposta, porque, como eu disse, eu tenho alguns pontos aqui a explorar. Um outro, além dessa questão do juiz-naturalismo, foi uma frase que o senhor colocou na sua resposta, que eu achei muito válida também, porque já a vi em outras obras, em outros livros, dizendo que no futuro, ao olharmos, as pessoas olharem para nós aqui no nosso presente, passado delas, elas nos considerarão bárbaros. E aí eu lembrei, agora não vou lembrar do autor nem do livro, que dizia exatamente isso, com relação, por exemplo, à questão das prisões, né? Que no futuro as pessoas vão nos considerar bárbaros porque a gente colocava seres humanos em cadeias, sem a menor estrutura e tal, sem nenhum respeito aos direitos humanos. E aí eu vou aproveitar, claro, para fazer uma provocação, porque as pessoas que não valorizam, que não dão a importância que os direitos humanos têm, elas costumam minimizar essa importância, talvez até como uma espécie de cortina de fumaça, né, para tirar o foco da necessidade e da importância dos direitos humanos, dizendo aquela famosa frase que o senhor já deve ter ouvido muito e que deve ter ojeriza ela, como eu tenho, de que direitos humanos são para bandidos. Queria que o amigo comentasse sobre isso. Outra frase também que eu já é direito dos manos, né? Que às vezes o pessoal você ouve inclusive já ouvi essa piada, professor, em sala de aula. Agora você imagine, me chamou a atenção também. Eu tenho me dedicado a esse estudo dos direitos humanos, primeiramente porque é algo fascinante,
E nós aprendemos muito, né, professor, em sala de aula, e me chamou a atenção que eu dando aula na graduação, no turno da noite, inclusive para alunos já que estavam ali, já eram pessoas maduras, já estavam na sua segunda, terceira formação, mas tinha essa visão completamente distorcida dos direitos humanos. Isso que o senhor falou, não reconheciam os direitos humanos e divulgavam essas ideias, às vezes, que são ditas por uma mídia distorcida. Então, acho que vale ser ressaltado que o reconhecimento dos direitos humanos, que eu diria que os direitos humanos eles não foram criados, eles foram reconhecidos, né, até por essa perspectiva do direito natural. O reconhecimento dos direitos humanos, isso não é para proteger bandido, como as pessoas pensam, é para proteger todas as pessoas, independente de etnia, de religião, de nacionalidade, de sexo, de gênero, enfim, o que for. Os direitos humanos, eles foram reconhecidos, na verdade, com esse escopo, com esse objetivo. Agora, por outro lado, também trazendo aqui uma ótica crítica, os direitos humanos têm sido muitas vezes utilizados, né, professor Aldo, como bandeira, seja de um lado ou de outro, até porque estamos vivenciando um momento de muitos extremismos ideológicos, políticos, e tem sido utilizado, infelizmente, nesse sentido também. Então, até nessa questão específica, a minha área de atuação não é muito direito, não é o direito penal. Eu atuei muito, cheguei a advogar, advoguei um pouco, tive a oportunidade de visitar uma cadeia, algumas cadeias, logo no começo da advocacia, e me assustou, me chamou a atenção aquele quadro completamente desumano. Não tem como uma pessoa se recuperar ali ou cumprir a pena de uma maneira minimamente digna. Por outro lado, também penso, eu sempre gosto do caminho intermediário, penso que os direitos humanos não podem ser utilizados como uma forma de escudo, tá, para a impunidade. Isso jamais. Penso que os direitos humanos é aquela questão do tratamento digno, mas se a pessoa... Infelizmente, professor Heraldo, nós até estudamos os ensinamentos de Jesus, mas no mundo que vivemos nos dias atuais, se a impunidade, né, primeiro a educação, mas se não houver, por exemplo, uma punição digna e adequada para os crimes, acredito que isso pode acabar gerando também uma situação de caos. Exemplo, outro dia eu estava pesquisando a respeito do feminismo, feminicídio, do crime de feminicídio, e vi algumas pesquisas que diziam que a cada 8 minutos uma mulher sofria algum tipo de violência no Brasil, tá? Dos diferentes tipos de violência. Quer dizer, tem que haver uma educação da população? Tem, mas também penso que, dependendo do caso, se houve realmente o crime dessa natureza, o Estado tem que punir. Claro que de uma maneira que vá manter a dignidade da pessoa. Penso que, por exemplo, a pena de morte seja algo inadmissível, tá? Não tem sentido, até pela ótica do direito natural, mas o direito sem a espada, ele fica inerte. Isso só fazendo uma contraposição, porque às vezes as pessoas pensam, é professor de direitos humanos, estuda os direitos humanos, então vai por essa ideia de impunidade. Não, penso que se for para ver a punição, primeiro caminho é educação. Nós temos que oferecer educação, a educação não adianta. É o único caminho que há para a sociedade, especialmente para a sociedade brasileira, tá? Que padece seriamente em todos os sentidos por conta disso, da falta de educação. Então, o primeiro caminho é a educação. Mas
E na situação de crimes graves, como homicídio, enfim, estupro, feminicídio, esses crimes graves, penso que deve haver uma punição adequada, sem tirar, obviamente, a dignidade da pessoa que está ali cumprindo aquela pena, aquela prisão. Porque nós sabemos, isso é fato, e, infelizmente, nossos presídios não têm estrutura, e o sujeito entra lá como, por exemplo, cometeu um pequeno delito e acaba entrando na universidade do crime, como muitos dizem, né? É o que acontece, é a realidade. Perfeito. Hoje, aqui no seu Direito no Ar, nós estamos conversando com o escritor, professor universitário e tabelião, doutor Cristiano Sardinha. O foco principal da nossa conversa é o mais recente livro de autoria dele, que é Jesus Cristo, o Defensor dos Direitos Humanos. Bom, o senhor também, na sua primeira resposta, doutor Cristiano, falou que várias vezes, e com razão, que Jesus pode sim ser considerado um revolucionário. E aí eu lembrei de uma obra também que eu li, essa eu me lembro do título e talvez até do nome da autora, acho que é Taylor Cadwell. Ela escreveu Eu, Judas, em que ela narra a história de Judas sobre a ótica dele, né? Que a traição que ele teria cometido em relação a Jesus é porque ele era, de fato, um revolucionário político, não de costumes ou de ideias, como Jesus. E queria, de alguma forma, derrotar o Império Romano e viu em Jesus o veículo para isso. Porque ele imaginava, cara, é o Filho de Deus, tem poderes que a gente nem imagina quais, de ressuscitar pessoas, de salvar pessoas, de coisas até simples, mas que são milagres, né? Transformar água em vinho, multiplicar pães, enfim. Então, esse cara não vai aceitar ser morto, nem ele, nem o pai. Vão destruir o Império Romano. Então, eu vou dedurá-lo aqui com essa intenção e tal. Esse livro é muito interessante porque mostra essa possibilidade. Claro que é uma ficção, né? Não há documentos que possam corroborar isso, mas é uma história plausível, você não acha, doutor Cristiano? Olha, professor Aldo, realmente, Jesus, veja a situação que nós tentamos imaginar o que aconteceu na época. Ele acabou sendo odiado, primeiro, pelas autoridades da época, inclusive as autoridades religiosas, já que elas lucravam muito com o comércio religioso. Uma pomba, por exemplo, eu pesquisei bastante sobre isso, inclusive com historiadores, autores judeus, alguns não são cristãos, outros são até ateus, mas todos reconhecem que Jesus foi alguém, vamos assim dizer, para eles, né? Foi alguém muito diferente para aquela época. Ele acabou, é o termo que me vem, ele acabou revolucionando aquela época. Então, as autoridades religiosas não o aceitavam, porque ele, inclusive, estava gerando prejuízo ao comércio, estava, de certa maneira, tirando a autoridade que eles tinham. Ele veio e trouxe uma relação pessoal com Deus. Ele chamava Deus de papai, né, de Abba, papai, e ensinava as pessoas: olha, você quer conversar com Deus, você quer rezar para Deus, vá, fique em silêncio no seu quarto, como tem aquela passagem, reze do fundo do seu coração, você não precisa ir para templos para estar chamando a atenção dos outros. Então, isso acabou provocando a fúria das autoridades religiosas. E, por outro lado, como o senhor ressaltou, eu já tinha ouvido, não encontrei historiadores falando especificamente falando sobre essa ideia, essa hipótese de Judas, mas já ouvi teólogos falando essa teoria.
é que, na verdade, Judas, inclusive a outra teoria, que alguns dizem que Judas veio para auxiliar Jesus a cumprir o seu destino, que seria de ser crucificado, levar a salvação às pessoas. Enfim, há muitas teorias sobre isso, mas os historiadores não apontam esse ponto a respeito de Judas. Mas há algumas ideias, o que se tem de fato, na verdade, pela história, é que grande parte do povo judeu esperava um tipo de revolução, mas não a revolução do amor que Jesus trouxe, era a revolução armada. Eles queriam se libertar de Roma, tá? Porque Roma realmente cobrava impostos pesadíssimos, eles não tinham autonomia. Quem quer viver dessa maneira, né, professor? Então, eles queriam se libertar do poderio romano, tentaram revoluções antes de Jesus, algo que vale ser ressaltado, foram massacrados, tá? Homens, mulheres e crianças das vilas que se rebelavam contra Roma eram massacrados, queimados. Eles tinham uma certa liberdade religiosa, porque o povo romano sabia que os judeus não iriam, por exemplo, cultuar ao imperador romano como um deus. Então, eles diziam o seguinte: olha, tenha a sua liberdade religiosa, mas nos paguem os tributos devidos e sejam submissos a nós. Enfim, muitos dos que seguiam Jesus não entenderam a ótica dele de trazer essa revolução do amor. Inclusive, é uma passagem, pelo amor, inclusive é uma passagem em que ele atende a um romano, Jesus, que o romano vem falar que o seu servo estava doente em casa e Jesus disse: olha, eu vou à sua casa. Aí ele disse: não, diga só uma palavra. Tem essa passagem dos evangelhos, e ele fala: olha, sua fé lhe salvou, vá em paz, vá para casa, que o seu servo já está curado. E os que seguiam Jesus ficaram horrorizados. Como assim? Ele está ajudando o romano. O povo que nos persegue, o povo que nos mata, o povo que nos cobra tantos tributos. O que é isso? Ele convive com os marginalizados, com os cobradores de impostos. Então, Jesus, ele veio justamente outro ponto que ressalta o quanto ele foi revolucionário. Ele não veio revolucionário até por uma perspectiva social. Ele não veio levar a palavra para aqueles que estavam no poder. Ele veio justamente falar com aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, que eram marginalizadas, a verdade é essa. E detalhe que estamos falando aqui de Jesus de Nazaré, tá? Aquela região que era uma região completamente desprezada pelos romanos e por grande parte até dos judeus, tá? Que era uma região paupérrima, pessoas que não tinham acesso à educação. Em suma, era isso. Então, professor Aldo, respondendo a sua pergunta, tentando respondê-la de forma objetiva, Jesus, acredito que ele foi um revolucionário em diversas perspectivas e acabou sendo odiado, tanto pelo seu próprio povo, e até por alguns dos que o seguiam não conseguiram entender os seus ensinamentos, pelo menos naquele momento, e também pelas autoridades religiosas e romanas quando ele foi levado a julgamento. Perfeito. Bom, doutor Cristiano, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, que para alguns pode ser apenas um personagem bíblico, né? Um personagem do imaginário criado pela religião, pela fé, uma entidade como o pai dele, Deus, enfim. Mas não, era uma pessoa real, né? Vamos colocar no juridiquês, era uma pessoa física, né? Uma pessoa natural. Jesus não era uma pessoa jurídica ou uma pessoa religiosa criada pelo direito ou pela religião.
há evidências históricas, né, da existência de Jesus. E como fazer esse contraponto entre alguém que existiu realmente, fisicamente, de carne e osso, um ser humano igual a nós, e aquilo que ele representava, de ser filho de uma divindade, de um Deus que não existe fisicamente, que existe nas nossas orações, nos nossos corações, na nossa fé. É complicado fazer essa ligação entre o homem Jesus e o Filho de Deus Jesus? Olha, professor Aldo, eu, inclusive, no título, em um primeiro momento, ia colocar assim, Jesus de Nazaré e os direitos humanos, né? O defensor dos direitos humanos. Depois, eu pensei em colocar em um primeiro momento esse título, até para tentar trazer ali uma certa imparcialidade, para abranger também um público que não seja cristão, enfim, para abranger a todos. Mas, já antes de escrever essa obra, claro, sou cristão, tenho minha religião, e não existe nenhuma pesquisa, isso é fato, né? É um mito pensar que uma pesquisa seja completamente imparcial. Isso não existe. Então, já havia, com certeza, ainda que subconsciente em mim, e tenho noção disso, alguma compreensão nesse sentido, né? De Jesus como o Cristo. Mas, após os meus estudos, como estou lhe dizendo, professor Aldo, realmente me chama a atenção como Jesus foi único, como ele foi revolucionário. Eu ouvia de comparecer à missa, de ouvir padres, enfim, pastores, de ler algumas obras sobre o tema, mas depois de fazer um estudo, vamos assim dizer, tentar fazer um estudo científico sobre o tema, é inegável que Jesus foi alguém único, foi algo muito diferenciado. Foi algo assim, nos chama a atenção, ainda mais considerando o contexto da época. Um contexto de uma sociedade violenta, de uma sociedade extremamente machista, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que tinha aqueles tipos de valores e vem alguém como Jesus e apresenta aqueles tipos aquelas ideias. Sabe? Aí vem aquela pergunta, isso vem de onde? Vem cá, como é que ele teve coragem para difundir, defender esses tipos de ideias? Mas dizer se Jesus é Cristo ou não é algo que cabe muito à fé. É um ponto que é cabível, algo que é cabível à religião. Agora, Jesus como personagem histórico, isso, inclusive, foi o que eu li nas obras de autores consagrados, nacionais e internacionais, autores cristãos, autores ateus, autores judeus. Não há mais como se negar historicamente a existência da figura de Jesus. Só para o senhor ter uma ideia, professor Aldo, os evangelhos, eles foram escritos entre 20 a 70 anos após a crucificação de Jesus. Os evangelhos primeiro foram as cartas de Paulo, depois os primeiros evangelhos foram o de Marcos. Os últimos foram o de João. Então, quando esses documentos históricos, tá, e aqui trato como documentos históricos, foram escritos, muitos dos que tinham convivido com Jesus, tá, ainda estavam vivos, dos que assistiram à sua crucificação, dos que conviveram com ele, do que aprenderam os seus ensinamentos. Eles poderiam ter se manifestado de alguma maneira. Inclusive, mesmo os que eram inimigos e que não aceitavam Jesus, o exemplo clássico de Flávio Josefo, que não era cristão, ele menciona, vivia ali na região da Galileia,
um tal de Jesus cristão, assim as palavras dele, que era seguido por multidões. Então, há todo um respaldo histórico. Só para você ter uma ideia, fazendo um paralelo com Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que conquistou quase todo mundo, os primeiros escritos de Alexandre foi feito por exemplo, de Plutarco, foi 400 anos após a morte de Alexandre o Grande. E ninguém questiona a existência dele, se ele existiu ou não existiu historicamente. Tá? Mas os primeiros escritos foram feitos 400 anos após. É muito raro que uma figura histórica tenha um lapso temporal, um espaço de tempo tão pequeno, tá? Da sua existência até documentos que venham a narrar sua trajetória, como foi no caso de Jesus. Esses documentos eles começaram a ser escritos, por exemplo, as cartas de Paulo, 20 anos após a crucificação. Isso é um espaço de tempo muito pequeno, volto a ressaltar. Muitos testemunharam aquilo. Inclusive, nos evangelhos, há certas contradições, professor Heraldo, que, ao contrário de colocar em xeque a existência, os ensinamentos de Jesus, acaba reforçando. Porque o senhor imagine, o senhor é da área jurídica. Se o senhor se depara com um depoimento de 4 pessoas, que os depoimentos estão absolutamente iguais, que não há diferença nenhuma na narração dos fatos, na visão, na perspectiva que as pessoas tiveram. Ora, o que o senhor vai pensar? Combinaram, que está tudo combinado. Isso aqui, se fosse, estamos falando aqui num processo judicial dos dias contemporâneos, vai ficar lógico. Então, é claro que nos evangelhos há algumas distinções, há uma questão de estilística, como, por exemplo, o evangelho de João é absolutamente diferente dos outros, o evangelho de Marcos foi o primeiro, como eu já aqui ressaltei. Então, isso tudo acaba contribuindo para a veracidade daqueles fatos que são narrados. Claro que há ali um componente também religioso dos primeiros cristãos, mas mesmo se colocarmos de lado, tentarmos colocar de lado a religião, Jesus, estudado como personagem histórico, ele é inegável. Se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus que veio à Terra, isso é uma questão de fé. Tá? Isso não vai ser um documento histórico que vai poder dirimir todas as dúvidas que eventualmente possam existir. Auxilia, sim, auxilia muito, como até o professor William Lane Craig menciona, que é a questão, por exemplo, da ressurreição. Ele faz um estudo a respeito do evento da ressurreição, que é o evento que demonstraria que Jesus não seria simplesmente um homem, seria o Messias, o Filho de Deus enviado à Terra. E ele faz um estudo a respeito disso e demonstra como uma lógica nesses argumentos a respeito da ressurreição. Tá? Foram ali centenas de relatos. Algo que nos chama também a atenção, já até entrando um pouco nesse tema, é que esses relatos vieram de mulheres. E aí você pode até perguntar, mas Cristiano, o que tem de mais esse relato ter vindo de mulheres? Olha, depoimento de mulheres não era aceito na época. Depoimento de mulheres não tinha valor algum há 2000 anos atrás na sociedade judaica da época. Por que queriam escolher mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? O senhor entende? Quando há essas próprias características, por vezes até contradições, acabam contribuindo para a veracidade da narrativa. Perfeito. Bom, doutor Cristiano, nós só temos mais cerca de 6 minutos para terminar a nossa entrevista. E aí eu queria fazer 2 provocações finais dentro desse tempo. A primeira, pergunta muito difícil, até porque ela não foi
programada, mas me ocorreu aqui agora e eu não vou deixar de provocá-lo. E a segunda parte é para o senhor falar sobre como que as pessoas podem adquirir a sua obra, onde encontrar e tal. Mas a pergunta seria: Cristo, Jesus, foi tão importante, teve milhares de seguidores, conseguiu levar a sua proposta a tanta gente que o seguiu e que ainda o segue até hoje, numa época em que não havia tecnologia. Se fosse hoje, doutor Cristiano, com a tecnologia, será que Cristo seria mais bem-sucedido ou não? Honestamente, professor Heraldo, aí vem aquela... a sua pergunta é muito interessante, de fato. Eu pensando sobre isso, inclusive fazendo uma análise a respeito do julgamento de Jesus, penso que se ele viesse nos dias contemporâneos, acredito que tenha sido o sentido da sua pergunta, honestamente acredito que ele seria muito revolucionário e não seria bem aceito pelas pessoas. Nós teríamos dificuldade de aceitar as ideias de Jesus. Veja bem, quando o jovem chegou a Jesus e disse: o que devo fazer para segui-lo? Ele disse assim: olha, venda todas as suas coisas, doe aos pobres e me siga. Professor Heraldo, vamos ser honestos. Para nós é muito difícil nos livrarmos, né, sermos tão desapegados do material. Nós vivemos ainda uma sociedade materialista, nós somos materialista, e por mais que busquemos uma sociedade fraterna, acredito que ainda precisamos evoluir muito para chegarmos aí perto do que Jesus trouxe como proposta. Talvez ele, como um grande mestre, ele trouxe justamente isso, um padrão muito alto, para que ficasse como referência para nós, para que nós possamos ali sempre tentar buscar. Por isso eu lhe digo, hoje talvez ele tivesse mais ferramentas, com certeza, né, professor Heraldo, para chegar às pessoas, mas eu não sei, honestamente, se ele seria bem aceito, tá? Porque ele trazia justamente essa ideia do desapego a bens materiais, da busca de uma vida espiritual, da fraternidade, e me parece que, inclusive, as redes sociais contribuem em sentido inverso disso. Tá? Elas trazem muitas, não podemos... Como é que eu vou criticar as redes sociais se eu estou tendo aqui a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor, então, com um grande amigo, já é a terceira ou quarta vez que compareço aqui ao programa, para mim é uma satisfação enorme. Hoje a educação à distância, nós podemos falar com um amigo, com um parente que esteja distante. Então, há essas muitas possibilidades. Mas a tecnologia avançou bastante, mas acredito que a humanidade tem que buscar avançar nesse mesmo sentido. Da parte tecnológica, estamos avançando aí, professor, de uma maneira, de uma forma assustadora. Dos últimos 5, 10 anos, inclusive após a pandemia, sim, tecnologicamente estamos avançando muito. Agora, precisamos que a humanidade consiga evoluir para conseguir, vamos assim dizer, trabalhar bem com essa tecnologia, com toda essa maravilha que está sendo disponibilizada para nós. E com relação ao livro, doutor Cristiano? Os livros são 2, professor Aldo. É o Jesus Cristo, Defensor dos Direitos Humanos, que está disponível na Amazon, já estou em contato também com 3 grandes editoras
Uma já deu aprovação, estou aguardando o resultado das outras duas, para depois verificarmos qual que é mais interessante, que faça a melhor distribuição do livro físico, mas o livro digital já está disponível, um preço bastante acessível, se não me engano é R$ 6,99, algo assim, em formato digital, e também publiquei, tem 2 dias, ainda vou fazer a divulgação, mas já está disponível na Amazon. Um livro que se chama Os Erros e Injustiças do Julgamento de Jesus. Tá? Essa é uma subdivisão do primeiro, onde eu não trato da questão dos direitos humanos, que eu sei que isso, por vezes, é de um público específico, até da área jurídica, mas esse tema específico dos erros e injustiças do julgamento de Jesus mas para o público em geral também eu disponibilizei na Amazon por um preço ainda mais acessível, porque o objetivo é que as pessoas leiam, que as pessoas tenham acesso ao material, que possamos compartilhar nossas ideias. Está disponível aí por apenas R$ 2,99, né, preço de lançamento e promoção em sua versão digital na Amazon. Então, aproveitem, tá? Até porque depois que se tudo der certo, se Deus quiser, que fecharmos o contrato aí com a editora, aí talvez não possamos conseguir colocar por um preço tão acessível. Bom, então já fica o convite para um quarto encontro aqui no Direito no Ar para falar sobre essa segunda obra, né? Essa que analisa os erros e injustiças do julgamento de Jesus. Bom, doutor Cristiano, mais uma vez eu queria agradecer pela sua disponibilidade em encontrar aí um espaço na sua apertada agenda para conversar conosco. E conversamos, então, com o escritor, professor universitário e tabelião, doutor Cristiano Sardinha, sobre um dos seus mais recentes livros, que trata do tema Jesus Cristo, o defensor dos direitos humanos. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos, e até a semana que vem, com o seu Direito no Ar.